Bom dia, galera do quinto ano. Hoje a nossa aula vai ser de história, certo? E eu preciso que vocês peguem o livro e lá na página 157, certo? Então, antes de mais nada, no assunto anterior, a gente falou um pouco sobre a questão das capitanias, né? Aquelas que prosperaram e algumas que não prosperaram, né? Que não cresceram. E as duas, né, que conseguiram seus objetivos foram a capitania de Pernambuco e São Vicente. E com essa, por conta das outras restantes não ter dado certo, no final da década de 1540 ficou bem claro que a colonização não seria algo tão fácil em relação aqui ao Brasil. Então, o que aconteceu? Com isso, a coroa portuguesa ela resolveu criar o governo geral. E esse governo geral, gente, ele deveria, né, centralizar essa administração, ela deveria defender a costa brasileira dos ataques estrangeiros e fiscalizar as capitanias. E por último, garantir a lavoura açucareira, né? Então, a partir de agora, a gente vai ver detalhadamente como é que funcionava esse governo geral, certo? Então, todo mundo já está com o livro aí em mão, certo? E na página 157, vamos ao nosso assunto de hoje. Pronto, nós estamos aqui no governo geral, viu? O que diz esse anunciado? Ó, com a descentralização administrativa da colônia, causada pelas falhas no sistema de capitanias hereditárias, ou seja, foi a questão que não teve uma prosperidade maior, ou seja, foi bem menor apenas, que foram duas, né? A capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco. E por conta também da autonomia que cada donatário tinha em administrar suas terras. E preocupado com isso, né, apenas com suas necessidades e esquecendo-se do desenvolvimento do Brasil, no Brasil colônia, em sua totalidade, Portugal acabou não tendo o retorno que esperava no povoamento e no desenvolvimento econômico da colônia. Que até então o interesse dele era esse, né? Era ter tributos para que mandasse para Portugal e Portugal ficasse com a parte de que ele cabia financeiramente. Sendo assim, Portugal optou por implantar outro sistema de administração, oposto ao anterior, né? Que é o governo geral. E esse governo geral, ele passa a centralizar o governo de toda a colônia em um representante direto do rei, recebendo o título de governador geral. Ou seja, ele ia governar toda a província de certa forma representando o rei, que era o rei de Portugal da época. Por algum tempo, ainda existiram as capitanias hereditárias para estimular a ocupação do território. E o governo geral ele foi instituído por um regimento que detalhava as funções do governador geral, que a partir do ano de 1720 ele recebeu o título de vice-rei e era uma pessoa escolhida pelo próprio rei para representá-lo. Esse sistema de governo ele permaneceu durante quase todo o período em que o Brasil foi colônia de Portugal, até a chegada da família real no ano de 1808. E aí fique esperto, galera. Os primeiros governadores gerais foram Tomé de Souza. Seu governo durou de 1549 a 1553. Duarte da Costa também, e o seu governo durou de 1553 até 1558. Outro que foi governador, Mendes Sá. O governo dele durou de 1558 a 1572. Esses governos
tinham objetivos específicos. Qual era? Enfrentar invasões estrangeiras e fundar vilas para garantir a posse do território a Portugal e controlar os indígenas, fosse pela catequese, aliança ou luta. Eles tinham que ter esse controle, não podiam deixar de não controlar esses índios. E o governo era composto por mais 3 pessoas, além do governador geral, que era o provedor-mor, que é responsável pelas finanças, o ouvidor-mor, que é responsável pela justiça, e o capitão-mor, responsável pela defesa, especialmente do litoral. Olha só o tanto que tinha representante esse governo, né? Bom, o primeiro governador-geral, que foi Tomé de Souza, que ele governou de 1549 a 1553 e que trouxe consigo pessoas de sua confiança para cuidar da fiscalização, cuidar da justiça e da economia colonial. Também vieram militares para defender a colônia e padres jesuítas sob as ordens de Manuel da Nóbrega. E esses ficaram com a responsabilidade de catequizar os índios para, por meio da doutrina cristã, outorgar o poder de Portugal. E tais ações, né, se relacionavam com a situação política pela qual a Europa estava passando, que era o absolutismo. O que era esse absolutismo? Era a crença de que apenas uma pessoa deveria ter todos os poderes do governo. Mas a esquadra também ela trouxe carpinteiros e pedreiros para cuidar das novas construções. Foram trazidos 600 degredados, que são os condenados por crimes em Portugal. E a sede do governo geral, gente, ela foi erguida na capitania da Baía de Todos os Santos. A nova cidade foi chamada de Salvador, tornando-se a primeira capital do Brasil. Olha o tanto que é interessante. E como se tratou do primeiro governador-geral, muitas ações elas foram realizadas. A primeira delas, a instalação das câmaras municipais, aqui em cima desse quadro, formadas pelos homens bons, ou seja, os donos das terras, integrantes das milícias e do clero, formação do primeiro bispado, introdução da criação do gado e a construção de engenhos, viu? Mas, embora a maior parte dos donatários das capitanias não tenha se oposto ao governo de Tomé de Souza, alguns não aceitavam a sua autoridade, especialmente quem estava conseguindo desenvolver a sua capitania, e como era o caso de Duarte de Coelho em Pernambuco, né, com os processos de evolução, que foi apenas a capitania de Pernambuco e de São Vicente, e quem estava à frente dessa capitania era Duarte Coelho. E os governos gerais que se seguiram mantiveram e expandiram ações para atingir os objetivos, e dessa forma de governo, que seria, eles intensificaram a defesa, exploraram a terra e enfrentaram muitos conflitos com os índios e que lutaram pelas terras que estavam sendo tomadas. Invasores que também queriam explorar as riquezas da colônia, jesuítas que se opunham à escravidão indígena, além de conflitos com os colonos. Isso aqui foi o que aconteceu no primeiro governo geral. Já no segundo, né, que foi comandado por Duarte da Costa, e que durou de 1553 a 1558, houve uma expansão do trabalho de catequização dos jesuítas, que chegaram a fundar o Colégio de São Paulo, cuja vila formada em seu entorno deu origem à atual cidade de São Paulo. Seu governo foi abalado pelo enfrentamento às invasões francesas,
ocorrido no território onde atualmente se localiza a cidade do Rio de Janeiro, local onde chegaram a fundar uma colônia francesa chamada França Antártica. Isso aqui é ainda os anunciados desse segundo governo geral. Vamos agora para o terceiro. No terceiro, já quem comandou foi o Mendes Sá, e durou de 1558 a 1572. Contando com a ajuda de seu sobrinho, Estácio de Sá, o governador-geral ele já enfrentou as invasões francesas já aliando-se aos tamoios. Não foi que no caso da segunda lá, no segundo governador-geral, as invasões ele se deu apenas com as invasões normais francesas. Já que não, as invasões francesas e já foi com outros aliados, né? Já teve um tamanho maior. E além disso, ainda teve os indígenas, inimigos dos maracajás, que tinham se aliado aos franceses. Olha só. Chegando a fundar a cidade do Rio de Janeiro e em 1565. E, no entanto, também foi o governo de Mendes Sá que muitos povos indígenas foram exterminados, com o apoio de indígenas aliados, devido à reação contra a ocupação portuguesa em suas terras. E o saldo, né, nessa imagem aqui está ele, Mendes Sá. E o saldo desses governos foi a consolidação da dominação portuguesa, o aumento dos adeptos à religião católica, a contenção de revolta dos colonos, o extermínio de diversos povos indígenas e o desenvolvimento da agricultura e o estímulo ao tráfico de escravos africanos. Viu? Bom, vocês vão ter uma pequena tarefa nas páginas 161 e 162 para aprimorar mais esse assunto, certo? Tenha um bom dia e até a próxima.